Oi, gente, tudo bem? Tô aqui de volta para falar com vocês sobre a minha última e incrível leitura de 2015. Pois é, nos 45 minutos do segundo tempo veio um livro que desbancou todos os outros, todas as grandes leituras que eu tinha feito em 2015, gente. Parece impossível, mas é verdade. Eu tô falando disso aqui, ó. Os Vestígios do Dia. The Remains of the Day. Na verdade, existem algumas edições em português desse livro que se chamam Os Resíduos do Dia, que, aliás, eu tenho que concordar com meu amigo e grande admirador desse livro também, o Volney Fernandes, que é um título muito mais adequado para essa história. Kazuo Ishiguro é um escritor que ganhou o Booker Prize por conta desse livro em 89. Ele já é um escritor conhecido de muita gente, tem livros muito famosos aí. E esse foi o primeiro livro dele que eu li. E eu preciso dizer para vocês que foi uma leitura que me emocionou muito. Fui às lágrimas ao final desse livro, como há muito tempo eu não fazia, sabe? Foi um livro que me deixou, assim, envolvida, me absorveu muito e me despertou emoções que acabaram fazendo dele o grande livro do ano, sabe? Por ter me colocado diante de reflexões e questionamentos tão importantes e ao mesmo tempo tão pouco considerados, né? Coisas que a gente vai deixando passar. O Kazuo não deixa passar e traz tudo para esse livro aqui. Falando rapidinho da história, tá? Os Vestígios do Dia conta pra gente a história de Steven, que é um mordomo inglês do começo do século XX, que trabalha numa casa conceituada, uma casa de um lord da elite inglesa, né? Aquela elite que realmente faz diferença no cenário político e social da Inglaterra nesse pré-guerra. Steven já é o filho de um outro mordomo, quer dizer, ele é uma segunda geração de mordomos na família, e é um profissional extremamente competente, que vivenciou um momento da história muito importante. Vem aqui nesse livro dividir com a gente de uma maneira muito informal, muito tranquila, tá? É uma conversa. Ele parece realmente que ele está contando para uma pessoa, para um amigo, né? Sentado num café e bebendo alguma coisa e dividindo com você a história da vida dele. Só que, ao mesmo tempo que ele fala sobre a vida profissional, a vida pessoal e como tudo isso se misturava muito, Steven conta pra gente um pouco sobre a grande mágica, o grande peso, o grande movimento do tempo nas nossas vidas. Eu acho muito interessante que essa edição americana ela tem um relógio aqui na frente, porque é exatamente a sensação que eu tive lendo esse livro, que ele estava de uma maneira muito indireta, mostrando, esfregando ali delicadamente na nossa cara, sabe? Olha, isso é o tempo. Isso é o que o tempo faz. Isso é o que o tempo vai permitir da gente, por mais que a gente tente fazer de uma outra forma. Existem coisas que o tempo invariavelmente faz com todo mundo. A maneira como o Steven conta a vida dele vai também te levando a questionar, né, as posições que ele toma e as posições que a gente toma também. Acho que não tem como a gente questionar o outro sem acabar fazendo esse questionamento consigo próprio, né? Mas em alguns momentos chega a ser aflitivo, a gente quer, parece que, entrar na história e falar: Steven, por favor, não faça isso, faça assado, não faça assado, faça aquilo. Sabe, a gente quer se meter na história dele, porque a gente percebe o que está acontecendo. A história começa com o Steven recebendo uma dispensa do chefe dele para fazer uma viagem, e essa viagem ela é cercada e marcada por lembranças e por situações que vão novamente remeter a gente à questão do tempo. Quando eu fechei esse livro, quando eu terminei ele, eu percebi que a história em si ela foi muito pequena, ela não tem grandes arroubos de emoção, não tem, né, coisas que prendem a gente, não é nada disso. A grande força, o grande impacto dessa história é justamente essa tomada de consciência que ele nos propõe, né, que ele nos carrega do começo ao fim do livro, aos papéis que a gente está assumindo, ao tempo que a gente tem para vivenciar esses papéis e a importância deles de fato na nossa história e na história
do mundo que está girando ao nosso redor. Os vestígios do dia. Talvez não converse com todo mundo da mesma forma. Eu imagino que o momento que eu esteja passando, já por ter um pouco mais de idade, por estar num momento da vida em que eu estou numa posição um pouco mais avançada, vamos dizer assim, com relação ao tempo mesmo, coloque esses questionamentos para bater mais fundo ainda. Eu não sei se quando eu tinha 20 anos, se eu tivesse lido esse livro, eu teria sentido as mesmas coisas. Eu imagino que não, tá? Não tô dizendo que todo mundo também vai ter a mesma impressão. Pode ser que não. Pode ser que um jovem hoje, com seus 15, 16 anos, leia esse livro e consiga entender e que seria maravilhoso, né? Entender o impacto do tempo na vida das pessoas. Eu acho que de toda forma, qualquer leitor, quando termina de ler esse livro, fica com aquela sensação de o que eu tô fazendo com a minha vida, o que eu tô fazendo com o meu tempo, né? Para que lado eu tô indo? Apesar desse não ser um questionamento, isso que é o mais interessante, não ser um questionamento do personagem principal em quase nenhum momento do livro. Esse livro me surpreendeu justamente por essa narrativa aparentemente comum, né? Simplória em alguns momentos até, mas que leva a gente a refletir, a tomar um ponto de vista de reflexão, melhor dizendo, diferente daquele que a gente toma no dia a dia, diferente daquele que a gente tem o hábito e o costume de fazer. Então, tá aí. Os Resíduos do Dia fechou pra mim como o livro de 2015. O livro que me fez despertar para algumas coisas que já estão acontecendo, que já aconteceram e que vão acontecer, invariavelmente. Todas elas relacionadas aí com o tema, né, do tempo e o que a gente não vai e o que a gente vai conseguir fazer com ele. É uma narrativa leve, elegante, como é o Steven, como é a vida do Steven e a profissão dele, cheia de verdades aí escondidas ao longo do caminho. Bom, gente, tá aí. Fica a dica. Vou reler esse livro. É um livro que eu quero reler várias vezes na vida ainda. Tá bom, gente? É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aí embaixo seus comentários se vocês já leram mais alguma coisa do Kazuo. Quais foram os livros que vocês mais gostaram do Kazuo Ishiguro. Me deixa aí outras recomendações, porque eu quero ler mais coisa dele. Mais coisa. Tá bom? Um forte abraço. Obrigada pela companhia. Até o próximo vídeo. Tchau, gente!